Deixa eu ver só. Tem som? Som. Boa tarde, queridos companheiros. Mais uma vez, estamos aqui reunidos nessa casa que nos recebe com muito amor e carinho. E é uma satisfação recebê-los aqui. Formamos uma grande família em busca do conhecimento, em busca do aprendizado, da informação, o conhecimento da doutrina espírita, que é a ferramenta que nos auxiliará no desenvolvimento da nossa jornada nesse planeta, que nos recebeu com muito carinho. Então, sejam bem-vindos. E ao adentrarmos as portas dessa casa, já somos envolvidos com muito amor e carinho pelos companheiros de espiritualidade que aqui já se encontram, harmonizando o ambiente, preparando para nos receber. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles nossos companheiros que já estão conosco, sejam bem-vindos. E os nossos companheiros que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos. Nesses momentos é que nós realmente percebemos a fraternidade dos seres humanos. Quando nós procuramos nos organizar. E para isso, antes de nós começarmos, é só passar alguns recados, fazemos a nossa prece e vamos dar início à nossa palestra. A casa tem trabalho todos os dias, isso nós já sabemos, já são realizados, mas tem algumas tarefas aí que nós precisamos do auxílio dos companheiros, que é a formação das cestas básicas, a distribuição de lanches. Então, se alguém estiver interessado, quiser participar, é só procurar os nossos companheiros ao fim da reunião pública, que iremos indicá-los aí ao que for necessário. Aqueles companheiros que nos acompanham pela internet, formulem suas questões, mandem suas questões para nós. E durante a palestra nós iremos respondê-las. Tá certo? Então sejam bem-vindos aí. Então vamos, companheiros, vamos fechar os nossos olhos no plano físico, vamos elevando os nossos pensamentos, buscando Jesus, nosso mestre, nosso guia, e através dele vamos ao Pai, Criador de todas as coisas, e vamos humildemente agradecer pela oportunidade que estamos recebendo, Senhor. Que nos dispomos a aprender, estamos prontos para o terreno semeado, para colher aquilo que plantamos, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nos foi dada. Que possamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando nesta tarde, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos desenvolver com muito carinho o nosso companheiro Rudai, que fará a palestra para nós esta tarde. O tema é Carregamos o que Pensamos, do livro Novo Horizonte. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. E assim, nesse ambiente de paz, de amor e reconforto, há muito preparado pela espiritualidade e com a nossa vontade de estar nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia, nós conseguimos assim realmente contribuir com a espiritualidade e eles, por sua vez, suprindo as nossas deficiências, conseguimos uma elevação maior e conseguimos compreender melhor os ensinos, as informações, e afluem em nossa mente muitas ideias, muitas comparações, e nós nos colocamos em reflexão para justamente entender que as coisas que vivemos, as coisas que viveremos e as situações que passamos realmente encontram uma explicação. Essa explicação, se nós formos criaturas humildes, criaturas simples, nós vamos as compreender que essas explicações estão em nós mesmos. Num passado onde, muitas vezes iludidos com algumas situações, ou até no momento presente, não ponderando, não considerando todas as variáveis possíveis, nós muitas vezes optamos, porque temos o livre-arbítrio, por um caminho que talvez não nos traga felicidade.
Pode ser que no momento exista alguma alegria, mas as consequências dessas alegrias no presente redundará em tristeza e infelicidade posteriormente. A vida tem muitos detalhes que nós não consideramos no momento que vivemos. Mas é sabido que toda vez que nós direcionamos o nosso pensamento para coisas nobres, coisas elevadas, para o auxílio, assim, de uma forma geral, ao próximo, contribuindo com as leis, ou compartilhando com o semelhante, ou facilitando a vida do nosso semelhante, com certeza, o que nos aguarda posteriormente sempre serão coisas mais suaves, mais equilibradas, mais tranquilas. E o oposto também é verdadeiro, né? Se no presente optarmos pela ociosidade, pela maledicência, pela injúria, pelo egoísmo, pela vaidade, enfim, uma multidão de situações que a gente sabe que está mais relacionada ao nosso ego, ao nosso amor próprio, do que de uma forma geral, que envolva mais pessoas, com certeza nós vamos escolher depois sempre aquilo que nós não esperávamos. Como nós esquecemos do que fizemos ou fazemos, com certeza achamos que tudo que chega a nós não é justo. Né? E o tema que nós vamos tratar chama-se Carregamos o que Pensamos. Né? Quantas criaturas aí que andam pelas ruas completamente perturbadas, completamente cristalizadas, né? No egoísmo, na vingança, no ódio, na maledicência. E Jesus comentou, né, que falamos o que pensamos, ou falamos o que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de coisas negativas, com certeza, o nosso pensamento da mesma forma está negativo. Está vibrando num padrão muito mais inferior do que superior. Mas por que nós deixamos nos conduzir por pensamentos totalmente inseguros, medrosos, pensamentos deprimentes, pensamentos tristes? Por que razão, né? Que a gente não confia em Deus, não confiamos na espiritualidade superior, não confiamos em Jesus. Percebam que muitas coisas que ocorrem no nosso dia a dia de forma desagradável é porque a ação empreendida anteriormente não foi ação boa. Mas no presente temos condições de reverter essa situação. Ou seja, pensando positivo, tendo ações positivas, nós conquistamos desde já uma tranquilidade, uma serenidade, um equilíbrio que poucas criaturas conseguem. Porque elas não estão dispostas a renunciar valores que ela guardou, consolidou em si como verdade, que muitas vezes são ilusões, né? Mas como cada criatura aprende por si mesma, é preciso que ela perceba a diferença e dali ela tire as suas conclusões e, percebendo que coisas boas advirão, opte por caminho, por pensamentos, por atitudes positivas e boas. Se aquilo que ela pensa e faz ou age a conduz em coisas ruins, negativas, em situações desagradáveis, em conflitos interior e exterior, então é preciso parar de pensar e mudar o foco. Porque quantas criaturas aí na Terra, né? Isso não são poucas não, são milhões, né? Para não dizer bilhões, que estão iludidas com muitas coisas que não pertencem à verdadeira vida, né? Pertence mais às coisas da matéria, que por si só também tem o seu valor, mas é um valor, né, que deve ser ponderado, um valor relativo, né? Não algo que nós vamos carregar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Um detalhe, muita gente pensa que ao deixar a matéria, né, pela morte do corpo físico, nós ingressamos num mundo completamente desorganizado, num mundo de coisas que não têm explicação, de pessoas ou espíritos que estão ali arvorados, né, em disparadas, em problemas, em confusos, em trevas, numa situação completamente desorganizada. E com base no ensino dos espíritos, ou nos ensinos dos espíritos, nós sabemos que não é assim que ocorre. O nosso julgamento da vida futura ele é muito, muito incompleto e muito, muito pequeno, porque quando comparamos a vida espiritual com as coisas da matéria, por aí já cometemos um erro.
Porque as coisas da matéria, por si só, basta ser cuidado. E as coisas do Espírito é preciso vencer aquela grande atração que a matéria exerce em nós, para podermos conseguir entender o alcance, por exemplo, de renunciar a muitos valores puramente materiais, né, que nós damos valor. Né? Aqui em João, capítulo 14, item 1, o versículo 1, João diz assim, parafraseando Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não turbar o coração significa não obscurecer o coração, não envolvê-lo em trevas, em coisas negativas, por pensamentos acabrunhados, pensamentos tristes, pensamentos sem esperança, né? Ou envolto no puro egoísmo. Não importa se seja afetivo ou material, né? Mas quando nós ensombrecemos o nosso coração, com certeza nós estamos pensando da mesma forma. Porque pensamento e sentimento, eles andam muito juntos, muito próximos. Né? E Jesus é feliz quando ele entende que a humanidade está em trevas por cultivar valores ainda bastante inferiores. Essa humanidade em trevas não consegue entender uma vida muito mais ampla, muito mais bela, além daquilo que ela percebe e vê, daquilo que os seus sentidos correspondem. Muito interessante que, nesse momento, quantas coisas nós pensamos ao mesmo tempo. Quantas preocupações, né, afluem em nossa mente. Com o filho que tem problema, com a mulher complicada, com o marido complicado, com o problema do trabalho, a competição no trabalho, o problema de doença na família, doença em si mesmo. Né? Quantas torturas mentais nós cultivamos no presente. E não vemos saída, não vemos solução, porque nós não compreendemos o que nos acontece. Porque nos deixamos, vamos dizer assim, enveredar e deixamos nos conduzir por esses pensamentos desordenados, que tem uma parcela nossa e que tem uma soma muito grande de outras criaturas, que por uma questão de afinidade ou simpatia, eles somam aos nossos pensamentos. E aí, carregamos o que pensamos, além de carregar o que é nosso, pela nossa insegurança, pela nossa imaturidade, somamos também a pensamentos que vêm até nós, de muitas criaturas, que também não sabem, vamos dizer assim, não sabem administrar, não sabem gerenciar os seus pensamentos, e elas ficam presas numa teia obscura. Como a aranha enreda o inseto em sua teia, nós ficamos presos em nossos próprios pensamentos. E o pensamento também é físico, apesar de estar numa vibração bastante diferenciada da nossa, mas ele também é físico. O pensamento ele aflui constantemente no nosso íntimo, enquanto nosso íntimo, nós espíritos, né? Ele constantemente brota e é transferido, né? Projetado. Isso é contínuo. E pensamentos nobres, elevados, eles se projetam de nós e vão de encontro aos objetos, às coisas, às pessoas que nós pensamos de uma forma elevada e positiva, somando-se a outros pensamentos mais elevados ou tão elevados quanto o nosso, que contribuem para levar felicidade, alegria, esclarecimento, luz a muitos lugares que não só a Terra. Agora, o pensamento realmente negativo, material ou horizontal, pela sua própria natureza material, ele é atraído, né, por uma questão até de física, pela lei da gravidade, e fica preso até entre nós. E envolve o seu emissor. Né? Quem é o emissor, senão nós mesmos, né? Quantas criaturas estão aí presas na tristeza, né, crônica, presas numa depressão terrível, presas de tantas outras situações afetivas que não vê saída, porque colocou a sua felicidade no próximo. Né? Colocou os valores maiores num objeto, uma pessoa,
E não é assim que se deve proceder, né? Nós devemos realmente colocar os nossos valores primeiramente em nós, para que, trabalhando em nós, conhecendo a nós mesmos, a gente possa auxiliar e possa entender as pessoas que estão à nossa volta. Quantas mães aí que têm os seus filhos, né? Só meia dúzia de filhos em várias partes do mundo que não tem o alimento, não tem as vestes, não tem o teto para cobrir, não tem um agasalho, e elas completamente se desesperam com isso. Quantos pais de família que não conseguem pagar o seu aluguel, não conseguem realmente trazer a segurança para o lar, nas questões mais básicas, né, na nossa existência, também se desesperam. Quantos amores aí presos em paixões doentias, apegados excessivamente a si mesmos, achando que a felicidade sua está realmente na pessoa que supostamente devotou o amor, né? Quantos crimes aí são perpetrados para que se tenha uma segurança financeira e econômica? Quantas vidas são ceifadas, né? Por pensamentos perturbados, desequilibrados, somando a outras tantas criaturas completamente desequilibradas, longe das leis de Deus, das leis naturais, né? Mas não precisamos ir muito longe, basta que nós nos avaliemos e vamos entender o que está acontecendo conosco e percebemos que a multidão que se encontra na Terra, na sua maioria, sofre os mesmos problemas que nós sofremos. Guardadas as devidas proporções, né, sofrem as mesmas coisas. Né? Quantos ricos aí, homens poderosos financeiramente, mas traz a sua mente encarcerada em emoções completamente doentias? E quantas criaturas que vivem no casebre realmente completamente sem nenhum recurso material, mas estão tranquilas, serenas, confiantes, esperançosas, né? Tudo está relacionado à maneira como ela pensa, à maneira como ela encara e enxerga a vida, e não dando excessivamente valor naquilo que não mereça esse valor, né? Aí nós não nos iludimos, nós não nos frustramos. Muitas criaturas se frustram por realmente achar que para ela a sua felicidade está realmente numa determinada pessoa ou objeto, né? Que pena, né? Nós temos que lastimar porque a vida vai dizer que não é bem assim. Viemos sós retornaremos. É óbvio que o amor que devotamos, o amor que recebemos é importante, sem sombra de dúvida, né? A forma como nós administramos os recursos que Deus colocou em nossas mãos é importantíssimo, não resta a menor dúvida. A forma como administramos esses mesmos recursos para que outras criaturas possam ter acesso à saúde, à educação, à segurança, ao lazer, a tudo que a vida nos permite, sem os excessos que nos conduzem à mais inferioridade, está coerente com o que Deus espera dos seus filhos no mundo que ele habita, né? Não resta a menor dúvida. Tudo está guardado à devida proporção. Nada está além, né, do que nos é exigido. Por exemplo, o soldado que é obrigado a ir para o fronte, e ali para realmente ele poder sobreviver, ele realmente mata o seu próximo. Mas ele mata o seu próximo para se defender. Porque se não matasse, ele morreria. Ele tem uma responsabilidade relativa. Agora, se ele matar o seu próximo e usar de requintes de crueldade, ele é muito mais culpável do que se tivesse apenas se defendido. A responsabilidade é proporcional ao conhecimento que temos das coisas. Se nós queremos viver realmente de uma forma equilibrada e feliz, é preciso aprender. Primeiro, a direcionar o pensamento para coisas objetivas, para coisas que nós conseguimos solucionar de imediato. Aquele que não há solução no momento presente, basta que a gente planeje de alguma forma, mentalmente ou no papel, não importa como, para que a cada solução, a cada atitude tomada, a gente possa resolver uma coisa de cada vez. Desta forma, nós não sobrecarregamos a nossa mente e não nos cansamos com isso. E não somos fardos para outras criaturas. Nós criticamos em demasia, né, os presidentes, vamos dizer, os governantes. Imagine que essa pessoa tenha que pensar por muitas outras pessoas. Só que como ele é um homem sábio,
não importando o grau de instrução, como ele é um homem sábio, ele sabe perfeitamente que ele não pode solucionar tudo. Para isso ele tem os seus assessores, não é isso? Cada um tratará de um assunto pertinente à sua pasta, não é isso que acontece? Ora, se conseguirmos nós solucionar os nossos problemas com base na nossa experiência e buscar auxílio das pessoas que têm o conhecimento, têm a possibilidade de nos ajudar, fica mais fácil realmente solucionar diversas questões afetivas e materiais. Basta que aquilo que a gente consiga resolver por nós mesmos, façamos. E aguardamos que o tempo faça a sua parte. Aquilo que nós não conseguimos resolver, vamos buscar ajuda e vamos também, por uma questão de sabedoria, aguardar que o tempo faça a sua parte. Ou seja, as coisas amadureçam, as coisas se encaminhem, as ações possam refletir e encontrar eco e buscar as pessoas necessárias para poder ajudar. E é assim, de uma forma análoga, que a espiritualidade age. Né? Se nós começarmos a entender como a espiritualidade age, estamos dizendo aqui espíritos que têm condição de auxiliar o seu semelhante, e não aqueles que não têm essa condição. Esses precisam ser auxiliados. A espiritualidade, que já tem um amadurecimento e tem essa condição por conhecer as dores e o sofrimento humano, por conhecer que o tempo também é o maior remédio, eles vão agir e vão buscar as pessoas, através de pensamentos projetados, que vão contribuir para que a gente consiga ter uma luz no final do túnel, ter uma visão maior, mais clara, ter condições de resolver problemas. Aqueles que nos afetam de uma forma mais imediata. É aí que entra a sabedoria, pedindo que a gente confie em Deus, confie em Jesus, confie na espiritualidade. Ao pensar na dificuldade maior, vamos pensá-la de uma forma clara, projetá-la no espaço, para que a espiritualidade, compreendendo a nossa necessidade e o que nós precisamos, eles possam, assim, de alguma forma, através da intuição, através daquela conversa íntima, né, daquela voz interior, a voz da consciência, poder inspirar-nos ao melhor caminho. Quantas criaturas sofrem porque não dá atenção à voz íntima que fala em seu coração ou em sua mente e sai abruptamente querendo resolver o problema, muitas vezes com violência. Né? Violência física, violência moral, violência afetiva, espiritual, todas as formas de violência, né? E colhe mais decepção do que colheria, né? Se parasse, pensasse antes de agir. Né? Aqui, dando continuidade, Jesus diz assim: e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe a Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se vós me conheceis, se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Ou seja, Jesus estava dizendo que nós devemos tratar mais das questões do sentimento, da emoção elevada, do sentimento elevado, do amor ao próximo, preocupar mais com a caridade. Porque nós, ao fazer isso, a gente se desliga de muitos problemas particulares, nós conseguimos vencer o nosso egoísmo e conquistar mais virtude. Nós alijamos de nós afastamos de nós muitos fluidos, energias negativas que nos retêm ainda a nossa inferioridade. Quando a gente conseguir projetar o nosso pensamento, quando nós conseguimos envolver
as questões que nos cercam, as criaturas que nos cercam, com mais sinceridade, com mais humildade, com mais amor, a gente consegue se libertar de muitas coisas que nos afligem. Porque a gente consegue entender que as palavras de Jesus, apesar de ter muitos e muitos séculos, elas são atuais. Porque ninguém sai dessa vida se não for realmente pelo amor. Ninguém sai dessa vida mais materializada, mais turbada, se não for pelo amor. Se não buscar realmente, através do arrependimento, através do sofrimento, direcionar o seu potencial para as coisas que realmente nos conduzem a uma vida mais saudável, tanto física quanto espiritual. Não adianta ficar preso excessivamente à matéria. A matéria não solucionará os problemas. Haja vista que tem muita criatura que tem muitas posses e passa pelos mesmos problemas de saúde. Né? Da mesma forma, tem muitas criaturas que têm tudo que nós podemos conceber e possibilidade de comprar, mas não compram o amor verdadeiro, não compram a sinceridade, não compram a humildade, não compram realmente a amizade fraterna. Isso, como disse Jesus, isso é conquista de cada um de nós, individualmente. Mas aos poucos, aprendendo a lidar com todas essas diferenças, tentando realmente buscar uma solução mais saudável, mais favorável, mais equilibrada e, acima de tudo, esperar que o tempo faça a sua parte. Se não soubermos esperar, tudo que fizermos, ele não se conclui. Porque não adianta querer resultados para ontem. Nós temos que entender que os resultados virão e serão favoráveis, positivos ou felizes, na mesma proporção que nós dedicarmos as melhores energias, o melhor sentimento, o melhor pensamento para essas coisas. A melhor palavra, né? Mas esse é um exercício que se começa desde agora. Não vamos deixar para depois. Vamos tomar o exemplo lá de Santo Expedito, né? Quando ele foi tentado pelo corvo, que simboliza um espírito maligno, o corvo falou, amanhã. E ele falou, não, hoje. Então, Santo Expedito, nós sabemos que era um soldado, um guerreiro, e ele tomou a resolução para começar hoje, já a mudar a sua forma de agir. Assim como muitas criaturas na Terra falam, não, a partir de hoje eu largo o vício do álcool, das drogas, eu largo a preguiça, eu largo tudo que me deixa para baixo e luto pela vida. Luto para que eu seja uma criatura melhor. Aí a facilidade dele conseguir isso, essa força de vontade, esse querer, soma-se a outras criaturas que querem o bem dela mesma, e a espiritualidade está lá, né? Feliz da vida, querendo auxiliar, mas não encontrou eco, pela criatura ser refratária até aquele momento, eles vão sempre ajudar, vão sempre abrir o caminho para facilitar tudo. Quando tomamos a resolução, através da nossa força de vontade, de mudar, de progredir, de sair, né, do nosso obscurantismo, tenho certeza, não falta ajuda. E nós temos que, desta forma, gradativamente, conduzir o nosso pensamento sempre para o melhor. Né? Não há solução mágica, não há milagres, não há nenhuma força mística que vai reverter, vai mudar uma coisa que nós ainda queremos manter na ignorância, nas trevas, na turbação, no egoísmo. É nós que devemos mudar a forma de agir. Óbvio, né? Que respeitado, lógico, as diferenças de cada criatura, o meio que se encontra, as dificuldades mil, mas aquele que quer, consegue. Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha. E Jesus, ele chama a nossa atenção para isso. Se Jesus estivesse preocupado com a evolução intelectual da criatura, ele teria realmente trabalhado nesse campo. Mas a sua maior preocupação era a evolução moral, a evolução espiritual. Porque tanto a intelectual quanto a espiritual, elas caminham, sim, mas quando avançamos de uma forma mais rápida pela evolução espiritual, a intelectual acompanha, porque nós compreendemos que devemos agir e as dificuldades que nós encontramos é para que, através do exercício da nossa inteligência, a gente vença muitos problemas de ordem social, né? Na saúde, na educação,
na cultura, em todos os campos. Mas, se nós queremos realmente fazer parte do mundo que Jesus nos coloca, como um mundo feliz, o trabalho começa agora, né? Desde já. Com pensamentos direcionados para o bem, para o amor, e envolvendo todas as criaturas nesse pensamento, nesse sentimento mais nobre e mais elevado. Nós não podemos mudar muita coisa que existe no mundo, mas nós podemos dar a nossa contribuição para que, através do nosso pensamento bem direcionado para o bem, nós consigamos somar a outros pensamentos positivos da espiritualidade, que aí está, e elas saberão atingir aquelas criaturas que precisam mudar. E precisamos confiar. Crede em Deus, crede em mim, como disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, ninguém vai a Deus se não amar o próximo, a Ele e ao próximo como a si mesmo. Paz a todos, obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. E agora, nós realizamos continuação do nosso trabalho, abrimos para quem quiser formular alguma pergunta, algum comentário a respeito do tema, é só levantar a mão e falar no microfone que o nosso companheiro aqui estará trabalhando, interagindo com a gente. Assim, eu vejo de uma certa forma que muito será dado e quem muito será cobrado. A prova da riqueza é uma prova muito complicada. E o ser humano, ele não enxerga dessa forma. Na verdade, ele quer passar por aquilo, mas será que ele não sucumbiria se ele estivesse passando por aquela prova? Ou será que é aquilo que seria proporcional a ele mesmo? A gente tem inveja de muita coisa que a gente não possui. Mas se a gente desse mais valor no que possui, em vez de almejar o que não tem, seríamos mais felizes. Só que muitas pessoas não conseguem chegar dessa maneira. E é o que eu digo. Essa prova é uma prova que cada um tem que passar, porque é uma prova que vai te melhorar. Se aquela pessoa está passando por aquilo, é o momento dela, é a forma que ela tem para poder evoluir na carreira espiritual dela. É assim que eu enxergo da minha forma. Sim, é bastante coerente. Cada um realmente passará por situações segundo a sua necessidade de evolução. Isso não resta a menor dúvida. Nesse exemplo da riqueza, Jesus não cita muitos, e nós vemos muitos exemplos atuais, mas Jesus não questionava, não criticava a riqueza, é a forma como os homens a empregam. Se ela for empregada de forma egoísta, é ruim realmente para aquela criatura que está fazendo isso, porque todos nós somos depositários, né? Nós somos administradores dos recursos, dos bens que Deus nos coloca em nossas mãos, e esses bens ou esses recursos sendo usado de uma forma para promover o desenvolvimento das criaturas humanas, não resta a menor dúvida que ele está no bom caminho. Mas quanto mais tem, mais acumula egoisticamente, maior é a decepção depois, né? Não resta a menor dúvida. Um exemplo disso nós vamos ter ali o Zaqueu, né? O Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um homem, vamos dizer assim, riquíssimo. Mas ele entendeu que a sua riqueza não era nada, porque sem a tranquilidade, sem a serenidade, sem o equilíbrio íntimo, ele não conseguia fazer muita coisa. Tanto é verdade que quando ele, querendo que Jesus fosse até a sua casa, com certeza direcionou pensamentos até Jesus. Jesus captou os seus pensamentos e foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu, reconhecendo que ele era um homem que tirou de muitas pessoas, e ele se propôs a devolver tudo que ele havia tirado, até em dobro ou mais, né? E Jesus fala, verdadeiramente, esta casa recebeu a salvação. Mas vamos entender que Deus coloca nas mãos das criaturas aquilo que ela consegue fazer. Só que, emergido na matéria, o Espírito esquece o que ele se propôs a fazer. E ele se deixa levar, muitas vezes, pelo egoísmo, pelo medo, pela insegurança. Né? Então, guardadas as devidas proporções, é preciso entender que cada coisa está no seu lugar. E cada criatura colhe realmente aquilo que ela plantou. Ninguém vai colher espinhos se plantou, né, uma semente ou uma árvore boa. E assim nós devemos prestar e guardar atenção a todos os nossos pensamentos para que a gente não colha decepções devido ao nosso pensamento egoísta, principalmente. Né? Mas tem criatura que perde fardo muito acima das suas forças e sucumbe logo nos primeiros passos. Né? Muitas vezes porque ela não avaliou, né, a consequência.
ou talvez ela não se empenhou devidamente, né? Completamente. Então, pegando um gancho no que ele está falando, mas eu entendo assim, o espírito, ele é individual. Correto. Certo? Correto. E uma vez como o corpo, a matéria, nós somos criados para viver em sociedade. Certo. E aí uma vez, e é isso que acaba desvirtuando o espírito, no meu entender, viu? Que é o grande exemplo de Jesus. Ele seria a perfeição aqui no meio de nós. Certo? Porque ele ficava só voltado para o lado espiritual. Certo? Ele viveu em sociedade, mas não se corrompeu pelos valores da sociedade. Correto. E, infelizmente, nós, como estamos encarnados em matéria, a gente acaba, sei lá, acolhendo essas coisas ruins, né? Que são o ódio, a vingança, esse apego às coisas, ao dinheiro, né? E aí a gente acaba esquecendo da evolução individual, que seria a evolução do espírito, né? E um exemplo que dá, até que está até no texto, né, que Jesus fala que o fardo dele era leve, o jugo, né, suave. Então, e para nós acaba sendo pesado, justamente por isso que a gente acaba fazendo essa confusão. E quanto mais nós conseguimos essa evolução espiritual, o nosso jugo também vai se tornando também leve. E o que ele falou, quando você vem e acaba se desvirtuando, né, então aí você acaba carregando uma coisa bem pesada mesmo. Tá? E aí é aquela coisa, não é que, eu entendo assim, não é que você, na maioria das vezes, não é que você não conseguiu cumprir, você acabou se desvirtuando daquilo que você se propôs, justamente porque você está encarnado como matéria. E aí, vivendo na sociedade, você acabou dando valor maior nesse planeta, como as coisas da Terra. Sim. Entendeu? Isso mesmo. Assim. Mas está correto. Esse é um detalhe que nós esquecemos. O espírito, quando ele encarna, ele já envolto pela matéria, a matéria ela age como um filtro, impedindo que ele tenha uma vida mais voltada à espiritual. Então, todas as sensações da matéria ele vai experimentar. E esse filtro faz com que ele esqueça realmente o que ele foi, o que ele é. Mas as virtudes, ou seja, aquilo que é íntimo dele, aquilo que é particular, a sua evolução não se perde. Mas aqueles que se perdem, que eles ainda não são maduros o suficiente para poder, realmente, estando no meio, que o convida a muitos arrastamentos, e ele ainda não tem aquela força de vontade ainda maior para não se deixar se arrastar por esse meio. E ele acaba cedendo a esse meio, né? Tudo que passamos no presente já existia antes de Jesus, na época de Jesus e posteriormente. É lógico que a população é muito maior. Uma coisa muito comum aí a criminalidade, a insegurança em todos os níveis. Mas se nós pararmos um pouquinho e pensarmos, se os homens tivessem acesso ao trabalho, tivessem acesso à educação, tivessem como realmente dar aos seus filhos e a si mesmo condições de levar uma vida pelo menos satisfatória, acredito eu que essa criminalidade toda diminuiria, essa insegurança toda diminuiria. Mas ainda existem milhares de criaturas egoístas que pensam só em si, que elas cercam a sua casa com todas as grades e não enxerga no próximo senão alguém que possa subtrair os seus valores materiais. E tendo a possibilidade de dividir mais para minorar o sofrimento material, eles preferem guardar só para si. A consequência disso é uma sociedade ainda muito insegura, muito medrosa, e as criaturas ainda, vamos dizer assim, exacerbada pela mídia, também respeitando muitos valores aí, mas elas acabam cometendo crimes que muitas vezes nem queriam cometer. Então o nosso egoísmo muitas vezes leva criaturas a caminhos que também somos responsáveis. Um chefe de uma empresa que poderia empregar talvez mais pessoas, ele prefere empregar menos pessoas para ter um lucro maior. Um exemplo, mas existem milhares.
Nós mesmos que poderíamos, talvez, no nosso consumismo, comprar coisas de pequenos negociantes, né, para ajudá-la a ter mais funcionários, nós preferimos as grandes redes, as grandes marcas, e não ajudando a levar para aquelas criaturas também o acesso ao trabalho. Então aí, pequenos negócios que existem podem dar muito mais ajuda à mão de obra, facilitando a vida de muitas pessoas, se nós pensarmos dessa forma também. Que adianta eu comprar só grandes marcas, né? E aí, grandes marcas enriquecem mais aqueles poderosos. Pequenas marcas, que são milhões de criaturas, poderiam levar mais facilidade e conforto e emprego a muita gente. Se nós guardarmos e pensarmos dessa forma, ou pensarmos de uma forma a ajudar mais, facilitamos a vida de muita gente, né? Exatamente. O nosso companheiro Dalmo, de São Paulo, ele pergunta: pensar positivo pode realmente mudar uma situação difícil? Com certeza. Quantas situações, né, difíceis são resolvidas com pensamento positivo? Né? É aí que nós não entendemos o papel dos políticos, porque eles, apesar da situação estar tão crítica, eles são obrigados a passar para a nação, né, otimismo, segurança, né, pensamentos e atitudes positivas. Até o tema, né? Porque você vê realmente, até na vida mesmo, prática, você vê também tem questão de trabalho, tudo. Se você colocar 2 problemas para 2 pessoas, você vê como cada uma tem uma visão daquele problema, e uma resolve de repente rápido, a outra fica empacada, não vai, não anda. E aí é o tal do pensamento positivo realmente. E cada um tem o seu tempo, né? Eu gostaria de só fazer um comentário a essa pergunta. Eu acho que o pensamento positivo, ele é o primeiro passo. Sim. Se a pessoa é negativa, né, pessimista, ela mesmo se sabota. Então, se ela tem um pensamento positivo, pelo menos ela dá chance a si mesma de tentar. Não que somente o pensamento vá fazer sem atitude, mas o pensamento positivo, além de ser o primeiro passo e a oportunidade, é a oportunidade de, da espiritualidade também, assessorá-lo, como você falou, com intuição, com pensamentos que direcionem ele para o sucesso. Isso mesmo. O pensamento positivo, imagine que o pensamento seja uma flecha que vai à frente, né? O pensamento positivo, como se fosse uma flecha indo à frente, abrindo os caminhos. Ou realmente uma estrada que se abre à nossa frente. O pensamento negativo é a descrença da nossa capacidade. Ou seja, nós nos julgamos incapazes na nossa negatividade e deixamos de agir. Deixando de agir, muitas coisas deixam de acontecer, né? Óbvio, né? Quantas criaturas vêm a casa buscar a cesta básica, não é isso? E se essas criaturas preferissem ficar na sua casa, aguardando que alguém as levasse, elas conseguiriam, talvez, minorar as suas necessidades? Então é isso. Pensamos e vamos em busca, né? E dessa forma a gente consegue. Para nós encerrarmos a questão das drogas, vamos falar também da questão da doença e muitas outras questões, mas é que às vezes os pais das criaturas que passam pelo problema do vício, eles não enxergam saída, eles não enxergam, né, que possa haver mudança. Eles se deixam levar pelo seu próprio negativismo. Então, se eles começassem a pensar de uma forma positiva, através da prece, através do pensamento direcionado a Deus, pedindo a Deus que dê uma saída, mostre um caminho, e por sua vez, através da tolerância, da compreensão, né, através de atitudes positivas, orientações, né, às pessoas que estão ali no lar, ou às pessoas que estão no envolvimento, orientações, pedindo para a pessoa também lutar, seja mais forte, vença o vício, né? Com certeza, o tempo, por sua vez, fará a sua parte. E desde já, como Santo Expedito, vamos começar hoje a cultivar o pensamento positivo. O pensamento positivo é realmente um grande explorador, e as nossas ações são aqueles que realmente conseguem fazer a execução daquilo que pensamos.
Haja vista que a evolução que o mundo se encontra hoje, tecnologicamente falando, só foi possível através de pensamentos projetados, né? Pensamentos construídos, pensamentos elevados. E Jesus, como o nosso maior objetivo de pensamentos e sentimentos nobres, somados os dois, né? Quem poderá deter a evolução da criatura se ela mesma quer essa evolução? Né? Obrigado a todos, né? Assim até uma próxima oportunidade. Obrigado, Roberto, obrigado a todos. Só lembrando aquele sábio da antiguidade, né, que dizia que mente sã e corpo sã, né? Se você tem bons pensamentos, se mantém a sua saúde elevada, você tem disponibilidade para trabalhar e mudar o mundo, né? Se você tiver maus pensamentos e ficar doente, além de não resolver o problema, você vai causar problema para os outros. Então, mantenha os pensamentos elevados, né, sempre positivos, que a gente, com certeza... Só um adendo quanto você falou. O André Luiz, ele desse ponto, ele é muito feliz, porque ele diz assim, isso referindo-se aos médiuns, né? Que o médium ele só tem condição de ajudar quando ele está bem. Se o médium está equilibrado, está tranquilo, sereno, não que ele não tenha problemas, não é isso? Ele tem problema como todo mundo tem. Mas se essa criatura que se propôs a trabalhar na seara, né, através da doação de energias, através do esclarecimento, se ele não está bem, ele não tem condições de ajudar. Ele precisará buscar ajuda. Desta forma, a criatura, quanto mais ela vai progredindo, ela vai se sentindo melhor e ela vai ajudando o seu semelhante na mesma proporção que ela melhora, muitas outras criaturas também são ajudadas. E ela mesma vai se libertando de pensamentos negativos, né? Então é preciso realmente trabalhar para alijar de si a nossa insegurança, o nosso medo da vida e acreditar, né? Tudo muda. Mas tudo tem o seu tempo, né? Obrigado, Rodai, obrigado aos companheiros que participaram. Agora, depois de muito recebemos, né, então vamos unir os nossos pensamentos, né, pensamentos elevados, pensamentos positivos. Então vamos unir os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos no plano físico e vamos buscar a imagem do Mestre Jesus, aquele companheiro de todas as horas que está sempre ao nosso lado, que serviu de exemplo para nós. Então vamos, companheiros, unir os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações e vamos doar as melhores energias, os melhores pensamentos, essas energias de amor, de equilíbrio, a todos aqueles que clamam por justiça para que recebam conforme o seu merecimento. Por aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, para que possam receber o remédio salutar que irá equilibrá-los, solucionar, auxiliar a sua melhora. Por aqueles nossos irmãos que já estão no plano espiritual, que passaram pelo plano espiritual, para que possam ser encaminhados, possam ser auxiliados pelos nossos mentores e benfeitores que nos esperam sempre de braços abertos. Por todos aqueles, Pai, que trabalham em benefício do seu semelhante, para que não esmoreçam ante as dificuldades, Pai, para que continuem firmes no propósito, no trabalho que se dedicaram. Por todos os lares do planeta, Senhor, para que reine a harmonia, o respeito, o amor. E abraçando fraternalmente esse planeta Terra, Senhor, um grande abraço de energia, dissipando essas névoas de medo, de rancor, de ódio, de vaidade e egoísmo, Senhor. Pensamentos que projetamos no nosso dia a dia, para que possam ser modificados. E por todos nós, meu Pai, que assim seja. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que aqui se encontram, humildemente agradecemos a oportunidade que nos foi dada,
que possamos aproveitar ao máximo o que conversamos nesta tarde, Senhor. Abençoe-nos, Pai, o retorno dos nossos lares, convívio de nossas famílias. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem.